Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. Livre para poder optar por outra coisa. Então, as pessoas pensam que ser conservador é você não se adaptar às mudanças, é o que eu falei. Então, por exemplo, eu sou professora da universidade, enfermeira, tenho doutorado, mas eu passei por várias... Eu tenho o quê? Mais de 20 anos de formação. Então, eu passei por uma época em que se preconizava usar rifocine curativo. Hoje não se utiliza mais. E nem por isso, por eu ser conservadora, eu não vou não vou aceitar as mudanças. Não, a gente tem que aceitar as mudanças. O importante é que ele está com a esposa e ele respeita aquela esposa, ele honra aquela esposa. Então, o nosso presidente, ele defende, sim, não porque ele teve o primeiro casamento não deu certo, o segundo casamento não deu certo, e ele está no terceiro, onde o terceiro ele está com uma mulher de Deus, não estou dizendo que as outras não sejam, mas uma mulher que está levando ele para o caminho do bem, uma mulher que vive de oração, que defende a família, um presidente que defende a família, e que hoje ele já tem outra visão de família. Como eu assisti o último pronunciamento dele, do nosso presidente, ele falou o quê? Que se fosse pela vontade dele, ele nem estaria ali, porque para escolher ele até fez uma comparação entre a praia e o Planalto, ele escolheu o Planalto, se ferrou, né? Porque muitas vezes quando a gente é missão, é propósito. Por exemplo, para mim, hoje, o que é que acontece? Eu sou professora universitária, eu tenho um doutorado, eu digo que eu já sou realizada profissionalmente, no meu relacionamento, já tenho 2 filhos, a minha filha vai casar agora em setembro, então, assim, graças a Deus, se Jesus dissesse, não, vou lhe levar hoje, pronto. Eu só não digo assim, não quero, Senhor, porque eu ainda quero ser avó. Então, eu ainda tenho... Porque eu gosto muito de criança, eu ainda quero ser avó. Mas, assim, hoje eu estou... Para mim, seria muito mais fácil, Paulinho, eu estar na academia, dando minha aula, é muito mais tranquilo. Mas ir para esse caminho da política é uma missão, é um propósito, é justamente para a gente combater o mal, porque é aquela frase, se as pessoas de bem, os homens e as mulheres de bem não entrarem na política, os mal vão permanecer no poder. E por isso que eu sou contra voto nulo, voto branco. Acho que a gente tem que conscientizar a população. Essa ideia de dizer que política e religião não se discute sim, Paulinho, porque por exemplo, na Bíblia, se você abrir a Bíblia, que é um ensinamento para um manual, né, de vida para o ser humano. Então, de Gênesis a Apocalipse, vai estar falando de política, de governo justo. É lógico que aqui a gente não vai viver nunca um governo justo, mas como cristãos, nós temos que estar ocupando os espaços para fazer a diferença. Por quê? Porque se a esquerda, ela entrou em todos os espaços, dentro das igrejas, nos conselhos tutelares, em todos os locais, a igreja ocupa, e principalmente dentro das escolas e das universidades. E por que a direita não ocupa os espaços? Não, cristão não pode se envolver em coisa de política, isso é pecado. Não é pecado. É pecado você se acovardar. Isso é pecado, porque Deus quer que nós estamos aqui para fazer a diferença. E nós iremos ser cobrados. O que é que você fez na sua passagem aqui? A gente está aqui por um determinado tempo, Paulinho. Não se engane, nós iremos ser cobrados de tudo. Então, assim, eu quero deixar um legado para os meus filhos, para os meus netos, para a próxima geração. E para isso a gente tem que plantar. Primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Eu sei que o que eu plantar agora eu não vou colher, mas os meus netos, a próxima geração vai colher. E é por isso que eu estou colocando meu nome, sabe? Para combater esse mal. Porque se for para defender a pátria, a nossa pátria, a família... Eu cheguei para uma pessoa, tu conheço uma pessoa que ela chegou para mim e disse, eu tenho tanto ódio agora, depois da eleição do presidente, porque é petista, que se pudesse rasgava a bandeira do Brasil. Que coisa pequena, a que ponto nós chegamos? Então, a gente tem que resgatar esses valores morais, esses valores cívicos da população, e principalmente das crianças, e discutir, sim. Por exemplo, quando eu fazia o ensino médio, eu cheguei a pagar, no ensino médio não, ainda no fundamental, eu cheguei a pagar estudos sociais,
né? Religião, hoje tirou, não tem mais isso nas escolas, então não se discute mais política. Por quê? Porque é para deixar a população alienada. Quanto mais alienada, mais fácil de você manipular, né? Então, é isso.